cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete, só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara comprou um iPad online, mas quando tentava ligar, aparecia a bateria fraca. E mesmo depois de carregar, a mesma mensagem aparecia. Até que ele abriu o iPad e encontrou isso aqui: um pedaço de papel com o logo da Apple e uma luz que acendia quando ele apertava um botão. Essa menina pediu um polvo pra comer no restaurante. Tudo ia bem, até que isso aconteceu com a garçonete. E a menina conseguiu ficar pior ainda. Quanto mais ela tentava limpar, mais a tinta espalhava. E no fim, ela ficou com o rosto completamente manchado. Essa pessoa derrubou o pote inteiro de sal no ovo. Ele caiu de patinete em cima de cimento molhado. A calça desse guarda rasgou no meio do trabalho. E o esguicho, que tem um problema pessoal com esse cara. Pessoas tendo um dia muito pior que o seu. Esse cara comprou um iPad online, mas quando tentava ligar, aparecia a bateria fraca. E mesmo depois de carregar, a mesma mensagem aparecia. Até que ele abriu o iPad e encontrou isso aqui: um pedaço de papel com o logo da Apple e uma luz que acendia quando ele apertava um botão. Essa menina pediu um polvo pra comer no restaurante. Tudo ia bem, até que isso aconteceu com a garçonete. E a menina conseguiu ficar pior ainda. Quanto mais ela tentava limpar, mais a tinta espalhava. E no fim, ela ficou com o rosto completamente manchado. Essa pessoa derrubou o pote inteiro de sal no ovo. Ele caiu de patinete em cima de cimento molhado. A calça desse guarda rasgou no meio do trabalho. E o esguicho, que tem um problema pessoal com esse cara. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Os desenhos animados mentiram pra gente. Os touros não gostam da cor vermelha. Eles, na verdade, são daltônicos e nem veem cor. O que incomoda o bicho é ter um calango balançando um pano que nem um idiota. Me irritaria também. Também não dá pra encantar cobra com som de flauta, porque elas são surdas. O que elas gostam, na verdade, é ver a dancinha que o cara faz enquanto toca. O avestruz também não enterra a cabeça quando tá com medo. Na verdade, eles só deitam a cabeça no chão. E eu sei que é difícil acreditar, mas esponjas não moram em abacaxis. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Nessa cidade é proibido morrer. Longyearbyen, na Noruega, é um dos lugares mais frios do mundo. E por isso, se alguém morrer, algo muito perigoso pode acontecer.
acontecer. Em 1917, muita gente morreu lá por causa de uma gripe. Só que 13 anos depois, alguém desenterrou esses corpos e descobriu que todos eles estavam preservados, junto com a gripe mortal que tinha levado eles, e que poderia matar outras pessoas. E por isso, os líderes da cidade decidiram que era proibido morrer ali, e que quem fosse de arrasta precisava ir pra outro lugar. Fotos que mostram o poder do tempo. O cachorro andou tantas vezes assim que marcou o carro. O chão desse banco afundou de tanta gente que ficou em pé ali, o tanto de pôster que tava colado nesse poste, o chão da barbearia marcado pelo movimento dos barbeiros, a marca de vários estudantes que apoiaram a cabeça na parede, que nojo, essa lata de coca que ficou no porta-copo por 2 anos. Toda vez que as pessoas vão nessa estátua, elas fazem carinho no cachorro. E ele ficou assim, essa estátua também. Essa pessoa ficou com o layout do TikTok marcado de tanto tempo que usou o aplicativo. Esse cara ficou tanto tempo com a mesma carteira que ela imprimiu a foto do documento dele. Esses M&M's ficaram 10 anos na máquina e acabaram derretendo. A diferença é que 72 anos fazem uma moeda. Fotos que mostram o poder do tempo. O cachorro andou tantas vezes assim que marcou o carro. O chão desse banco afundou de tanta gente que ficou em pé ali, o tanto de pôster que tava colado nesse poste, o chão da barbearia marcado pelo movimento dos barbeiros, a marca de vários estudantes que apoiaram a cabeça na parede, que nojo, essa lata de coca que ficou no porta-copo por 2 anos. Toda vez que as pessoas vão nessa estátua, elas fazem carinho no cachorro. E ele ficou assim, essa estátua também. Essa pessoa ficou com o layout do TikTok marcado de tanto tempo que usou o aplicativo. Esse cara ficou tanto tempo com a mesma carteira que ela imprimiu a foto do documento dele. Esses M&M's ficaram 10 anos na máquina e acabaram derretendo. A diferença é que 72 anos fazem uma moeda. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles. Produtos proibidos por serem golpe. Esse creme fez muito sucesso com pessoas que queriam clarear o tom de pele. Eles venderam milhões, mas quando o produto chegava pras pessoas, começaram a perceber que era literalmente um creme com tinta branca, que saía quando lavavam. Nos anos 90, esse cara inventou um secador de roupas movido a energia solar. Ele anunciou e vendeu muito, mas quando o produto começou a chegar na casa dos clientes, era um varal. Mentiu? Não mentiu. Esse produto prometia ser uma inteligência artificial que criava qualquer aplicativo em segundos. Só que ele começou a dar problema e demorar muito pra fazer o que as pessoas pediam. E aí descobriram que a inteligência artificial era, na verdade, 700 indianos trabalhando pra eles. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos, e ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira, cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado, e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora, ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Dizem que é impossível escapar da Coreia do Norte, mas esse cara fez isso sem querer. Em 2016, ele bebeu muito com seus amigos, e ele ficou tão louco que acabou caindo num rio e começou a flutuar, segurando num pedaço de madeira. Só que esse rio não era qualquer rio. Ele passava na fronteira, cheia de armas e guardas entre a Coreia do Sul e do Norte. Esse lugar é super vigiado, e todo dia as pessoas arriscam as suas vidas pra tentar passar de um país pro outro. Mas ele tava tão bêbado que passou de um país pro outro sem nem perceber. Uma hora, ele parou numa ilha controlada pela Coreia do Sul e foi encontrado por soldados, pelado, segurando naquele pau, sem nem saber que fugiu do país mais difícil de escapar do mundo. Pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brain Rots é de um brasileiro. Pelo tralalá, bailarina capuchina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1.
pessoas por trás de vozes famosas. A voz dos Brainrots é de um brasileiro. Pelo tralalá. Bailarina cappuccina. Ele fez um trabalho como dublador, mas não sabia que essas frases estavam sendo usadas pra treinar uma IA. E agora ele é simplesmente a voz mais ouvida do mundo. Aquela voz que fala nos trailers dos filmes normalmente é do Luiz Fire Mota. Este é o Hélio. É o sonho de todo locutor, né? E quem anuncia os filmes da Sessão da Tarde é o Dirceu Rabelo. Jogo de emoções. Nesta quarta, na Sessão da Tarde. Por fim, a voz do seu GPS provavelmente é a Dani Brandi. A 300 metros, vire à direita. E também é a voz que te faz passar raiva no telefone. Se o seu problema é com cartões, digite 1. Como as coisas eram no passado? O interior de um avião hoje em dia é assim, mas no passado os aviões eram desse jeito. Um monte de cadeira enfileirada, confortável e seguro. As roupas de mergulho hoje em dia são bem confortáveis, mas esse aqui é o traje de mergulho mais velho do mundo. Imagina ir pro fundo do oceano vestindo isso aqui. Óculos de sol são itens do dia a dia hoje, mas esses são os primeiros óculos de sol da história. Você enxergava por esse buraco enquanto o resto da estrutura protegia o seu olho. Por fim, o papel higiênico, que hoje em dia é super macio, no passado era assim, feito de madeira. E só em 1930 inventaram o papel higiênico livre de farpas. O que significa que toda vez que você ia no banheiro, entravam pedaços de madeira no seu furico. Como as coisas eram no passado? O interior de um avião hoje em dia é assim, mas no passado os aviões eram desse jeito. Um monte de cadeira enfileirada, confortável e seguro. As roupas de mergulho hoje em dia são bem confortáveis, mas esse aqui é o traje de mergulho mais velho do mundo. Imagina ir pro fundo do oceano vestindo isso aqui. Óculos de sol são itens do dia a dia hoje, mas esses são os primeiros óculos de sol da história. Você enxergava por esse buraco enquanto o resto da estrutura protegia o seu olho. Por fim, o papel higiênico, que hoje em dia é super macio, no passado era assim, feito de madeira. E só em 1930 inventaram o papel higiênico livre de farpas. O que significa que toda vez que você ia no banheiro, entravam pedaços de madeira no seu furico. Pegadinhas que deram muito errado. Esse cara queria zoar sua mãe fingindo que a TV tinha quebrado. E o plano era jogar algo no chão pra fingir que o objeto tinha batido na TV. Mas quando ele joga, o negócio realmente bate na TV e quebra ela. A cara da mãe quando vê a TV. Esse influenciador resolveu encher uma banheira com aquelas bolinhas que crescem na água. Ele colocou as bolinhas e algumas horas depois parecia ter dado tudo certo. Até elas começarem a brotar de todos os canos da casa dele. Elas entupiram a privada, o chuveiro e até a pia do banheiro. E quando ele achou que não dava pra piorar, os vizinhos começaram a ligar, reclamando que as bolinhas estavam invadindo a casa deles também. Chegou ao ponto delas saírem até do esgoto da rua. E foi aí que a polícia se envolveu. E ele precisou pagar uma multa extremamente cara. Pegadinhas que deram muito errado. Esse cara queria zoar sua mãe fingindo que a TV tinha quebrado. E o plano era jogar algo no chão pra fingir que o objeto tinha batido na TV. Mas quando ele joga, o negócio realmente bate na TV e quebra ela. A cara da mãe quando vê a TV. Esse influenciador resolveu encher uma banheira com aquelas bolinhas que crescem na água. Ele colocou as bolinhas e algumas horas depois parecia ter dado tudo certo. Até elas começarem a brotar de todos os canos da casa dele. Elas entupiram a privada, o chuveiro e até a pia do banheiro. E quando ele achou que não dava pra piorar, os vizinhos começaram a ligar, reclamando que as bolinhas estavam invadindo a casa deles também. Chegou ao ponto delas saírem até do esgoto da rua. E foi aí que a polícia se envolveu. E ele precisou pagar uma multa extremamente cara.